concorda com isso, que é uma das mais fracas dos últimos anos. Não concorda, ó. Calado, que nem boa tarde. O fato de eu levantar isso aqui, que é um fato. Isso é um fato. O fato de eu falar que a Série B de 2025 é a pior da história recente, não tira o mérito do Remo. O Remo é um time que tá na briga. Vai subir? Eu continuo achando que não. Mas ele tá na briga, ele fez por merecer estar na briga. Agora o que eu falei aqui, eu provei para os senhores. Se o Goiás não pipoca nessa reta final, ele já teria subido. Se ele mantém aquele aproveitamento da primeira parte... todo ano é a mesma coisa. Não é, o Goiás nunca pipocou desse jeito. Se o Vila não tivesse perdido para o ABC, ele teria subido. O Vila é um time sem histórico de acesso. Thiago. Não compara o Vila com o Goiás, não. Thiago. Não compara o Vila com o Goiás, não. O Goiás, ele nunca pipocou na reta final. Quem tá comparando? Você tá comparando as duas situações. Não, eu estou apontando situação que entrando, saindo, é a mesma coisa. Eu quero que você me mostre aqui agora. Tem 90 anos que eu acompanho essa Série B, é a mesma coisa. Eu quero que você me prove agora. Um ano que o Goiás pipocou em reta final, como tá querendo pipocar agora? Mas aí é um time. Galera, é isso mesmo que você ouviu. A imprensa de Goiânia volta a chorar. Inclusive, o que eles estão falando dessa vez é que se o clube do Remo venceu o Cuiabá, ele praticamente está na Série A. Caralho, o maluco é brabo. Galera, e mais a gente vai ver o choro deles, galera. Aquela velha história do Chorão falando que não acredita no Remo. A gente vai ver tudo isso, mas antes do vídeo, peço que deixe o like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações. Ou deixar o Pix, galera, qualquer do resto ajuda o nosso canal, porque a gente não tem patrocinador, beleza? Dito isso, bora pro vídeo. Realmente, Thiago, a questão é a teoria. Até porque a gente tem que analisar dessa forma. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas se a gente pegar as tabelas aí, como você colocou, a do Curitiba tem a tendência para ser a mais tranquila. O Curitiba, até pela pontuação que ele tem, a tabela pega time só na parte de baixo da tabela hoje, né? Só vai pegar os times que estão ali brigando para fugir de rebaixamento. Outras equipes que não tem mais ambição nenhuma na competição. Então o Curitiba não só tá com tudo para conquistar o acesso, mas também para conquistar o título da competição. Aí depois a gente vê o Atlético Paranaense, se bem que o Atlético Paranaense está numa situação complicada. 50 pontos, tem que vencer 4 dos 5 jogos, tem jogos teoricamente falando mais fáceis, mas olha lá, esse Atlético já caiu novamente, vem de 4 jogos sem vencer, teve aquela sequência de 7 vitórias, parecia que ia buscar não só o acesso, mas buscar o título, aí começou a queda de rendimento novamente, depois que perdeu aqui pro Atlético Goianiense de goleada, perdeu pro Remo, empatou com o Avaí, empatou com o Curitiba, jogando ali em torno de 80 minutos com um jogador a mais e não conseguiu vencer o seu maior rival. Então olha lá, hein, abra o olho aí, como diz o Danilo, cuidado com esse Atlético Paranaense que ele tá dando mole. E por mais que eu aposte ainda que o Atlético vai estar entre os 4 melhores, a sequência dele é tranquila, mas ele não vem jogando como estava jogando quando fez aquelas 7 vitórias seguidas. E pro outro lado, eu vejo que a tabela do Goiás é a mais pesada, porque pega só confrontos diretos, depois a do Remo também, o Remo tem 3 jogos pesados aí na sequência, depois ainda tem o próprio Goiás na última rodada, tem um Avaí fora de casa, um Avaí que é sempre chato jogando lá na ressacada, então o Goiás e Remo pra mim tem a tabela mais complicada. Galera, a gente vai ouvir eles comentando um pouquinho da tabela do Remo, inclusive falando que é uma tabela dificílima, já que são jogos de 6 pontos. Já avisei que vai dar merda contra isso. o Cuiabá, contra o Novo Horizontino, contra o próprio Goiás. Te liga aí. Mais uma vez, quer deixar o like, galera. Remo pega o Cuiabá fora, próxima rodada, pega a Chapecoense em casa, pega o Novo Horizontino fora de casa, pega o Avaí em Santa Catarina, encerra diante do Goiás, jogando em Belém do Pará. Tabela pesada da equipe do Remo, né? Vamos... Isso aí torna a situação um pouco mais complicada, mas também não torna a situação impossível. Cada jogo ali vale 6 pontos praticamente, né? Metade estão no G4 e a outra metade estão próximo do G4. Então são jogos que valem 6 pontos. Curitiba, pra mim, é o dono do campeonato, é o dono do título, será o campeão brasileiro. Tá com uma sequência boa, tem um elenco muito bom e, consequentemente, será o campeão do Campeonato Brasileiro da Série B, como eu previa, né? A equipe do Remo é uma situação diferente do Remo, porque o Remo terá jogos complicados também pela frente, mas o Remo é o que está apresentando o melhor futebol. O Remo é o time que está apresentando um futebol mais convincente. Ganhou de equipes grandes, ganhou de equipes menores nessa sequência de vitórias. E a situação é a seguinte: terá jogos difíceis, mas não serão jogos impossíveis. Para mim, o Remo, na sua grande maioria, ele é o grande favorito.
Galera, agora a gente vai ver o cara de Londres, o Thiago Menezes chorando, falando que ele vai dar o braço a torcer, que o Remo tá jogando o melhor futebol da Série B. Porém, no final, aquela velha cutucada e aquele velho choro. Reprovada! Se liga aí, galera, no que ele tá falando aí. E não esquece de se inscrever e tem que ativar as notificações, galera. É importante, não adianta só se inscrever. Você tem que ativar, porque assim quando eu postar o vídeo, o YouTube vai avisar você. Se liga aí. Deus Carvalho falou aqui pra mim que eu não dou o braço a torcer em relação à questão do Remo. Vou falar pra vocês aqui de coração. O Remo hoje ele apresenta o melhor futebol dessa reta final da Série B. Eu sou um cara que eu sou extremamente coerente, nem sempre, até porque a minha função aqui de provocador de debate, não sou apresentador, eu sou um provocador de debate, né? Na nossa função, a coerência ela é inimiga. Então, às vezes, você não é incoerente. Você é incoerente porque a incoerência ela gera debate, ela gera discussão. Mas eu não sou louco, gente. Eu sei ver futebol. Nesse momento, o Remo apresenta o melhor futebol da reta final da Série B. Como o Goiás já apresentou, como o Coritiba já apresentou, como o Atlético Goianiense, o Dragão do Brasil, já apresentou. Então é uma coisa cíclica, que vai mudando rodada após rodada. Esse melhor futebol na reta final vai dar ao Remo a condição de acesso? Para mim, ainda não. Agora, se o Remo ganha do Cuiabá na próxima partida na Arena Pantanal, aí, meu amigo, eu me rendo. Aí eu me rendo, aí eu viro azulão, aí eu vou pra cima. Porque, cara, é o fato, futebol é assim, futebol é momento. O futebol do time do Remo nesse momento, ele passa confiança de acesso? Pra mim não passa, ainda não passa. Mas se ele ganha da equipe do Cuiabá, aí muda tudo, gente. Aí daqui a pouco a coisa muda, a situação muda. Mas o momento do Remo já são 6 jogos, né? 6 jogos, assim, o Atlético também teve uma quantidade gigantesca de vitórias. Mas é reta final. O Atlético também foi na reta final e perdeu o fôlego também na reta final. O nosso aí. Que ano? Agora, meu amigo. Não, tchau. O Atlético conquistou 5 vitórias consecutivas e o Paranaense conquistou 7. Então, assim, se ele perde pro Cuiabá, Matheus, toda essa sequência de vitórias dele vai por água abaixo. Eu te falo, não perde, tá? Aí você tá fazendo futurologia, né? A gente não mexe com futurologia. Né, aí não tem pragmatismo. Eu vejo... Ficou 21 rodadas. É um jogo interessante, hein? Um jogo equilibrado. Aí você jogou por fora. É um dos principais jogos dessa rodada aí. É muito pesado, Safira. Jogo bom. 1h34. Galera, e por último a gente vai ver a imprensa paraense comentando sobre o Goiás, falando que não acredita na subida, no acesso do Goiás, já que o Goiás vem derrocada. O Goiás já não vence há 6 jogos, tá perdendo de todo mundo, perdeu até dentro de casa pra Chapecoense. Se liga aí que nem a imprensa paraense não acredita mais no Goiás. Olha aí. Com investimento pra próxima temporada, cara. Com um lastro de grana pra próxima temporada, porque talvez o Goiás esteja apostando a maioria das fichas nesse ano. Que não pode ter a quantidade de dinheiro pra investir nesse ano na próxima temporada. Cada uma temporada cachorro decisiva aí pro que fica Goiás. com a sua. Porque pra times como o Goiás, pra times como Atlético Paranaense, Coritiba, que estão acostumados a jogar a Série A, você ficar tanto tempo assim na Série B, aos poucos você vai perdendo o poder de investimento. Sim. Porque a receita não bate, ainda mais agora com esse novo contrato de TV da Série B, em que todo mundo tá ganhando menos dinheiro. Bora. Atlético Paranaense, 50 pontos, tem Amazonas em casa, Goiás fora, Volta Redonda em casa, Ferroviária fora e América em casa. Cara, pra mim o Atlético chega, pra mim o Atlético sobe, tá? Eu tinha dito que o Atlético ia subir, mas vacilou muito nas últimas rodadas, pra mim não vai subir. Mas de longe a tabela é mais fácil, na teoria. 4 vitórias. Faz 62 pontos. A mais fácil é do Coritiba. Dá pra fazer 4 vitórias. Pra mim a mais fácil é do Coritiba também. Pra mim não vai subir. O Atlético Paranaense? Não. Mas por que, Michel? Vai chegar em 62. Eu tô falando que os outros vão chegar em 63. O Atlético vai chegar a 63 também, Michel. Vai empatar com o Goiás. Não vai perder nenhum Cravando jogo mais. Que eles ganham. Vai ganhar. Eles ganham os 4. Ganham 4. A gente vai ver a Série B terminando com 6 times com 63 pontos. Não tem fôlego pra chegar? Só se vencer o Remo. Tem que vencer o Remo. E esse é acho que o principal ponto do Cuiabá. E do Remo também. O problema do Remo não é nem... se o Remo conseguir vencer o Cuiabá, tá em Londres, continua em Londres. Mas se o Remo empatar com o Cuiabá, ele já tira um da briga. O jogo deles é o Remo. O jogo deles é o Remo. E esse empate, um empate contra o Cuiabá, cara, pro Remo não é o fim do mundo, não, tá? Pode ter gente, por exemplo, que se empatar e o Novo Horizontino ganha, o Remo sai do G4, vai ter gente já chorando.
Mas o importante é estar no G4 na última rodada só. Então, o empate nessa rodada já é muito importante, porque tu mantém tua pontuação, tu tira um adversário da briga e tu continua num bom momento. Tu vem pra Belém pra 30 mil pessoas no Baenão. Então, mas é um jogo, cara, que... Beleza, o Cuiabá perdeu o artilheiro Safira, o Remo perdeu o goleiro. Sabe? É um jogo que os dois Mas qual desfalque causa mais impacto? Eu acho que pro Cuiabá, sem o Safira, tem mais impacto pro Cuiabá. Como o Cuiabá precisa da vitória, eu acho que ele sente mais do que para esse jogo. Eu acho que talvez pro campeonato, mas pro jogo, acho que é mais importante o Safira do que o Rangel. Essa gente inventa cada coisa.